noite. Nós vamos estar juntos esses 2 dias. E como diz alguém, vocês vão ter que me suportar um pouquinho. Mas a gente vai estar junto, orando com vocês. E eu tenho certeza que dentro de alguns minutos nós vamos estar agradecendo muito ao Senhor, como já o fizemos, por Ele ter nos proporcionado a alegria de sermos testemunhas da fidelidade dEle nessa festa. Abra sua Bíblia no livro de Esther, por favor. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Esther, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. E eu quero que você tenha toda a liberdade para ler esta palavra de Deus ao seu coração, se apegando a ela como palavra de vida que é para a sua vida, porque o Senhor é bom. Esther, capítulo de número 4, verso de número 12 em diante, diz assim: Quando comunicaram a Mardoqueu a mensagem de Esther, Mardoqueu respondeu a Esther, dizendo-lhe: Não creias que por te encontrares no palácio do rei, será que escaparás dentre todos os judeus. Se tu guardares silêncio neste momento, o alívio e o resgate dos judeus surgirá de outra parte, mas tu perecerás junto com a família de teu pai. E quem sabe se para este tempo foste chamada e te achegaste ao reino. Esther disse que respondessem a Mardoqueu: Vai reunir todos os judeus que se encontrem na área de Suzã e jejuai por mim. Até aqui. O personagem que aparece aqui no livro de Esther, neste capítulo 4 em destaque, é um personagem diferente de todos os personagens que o livro de Esther faz questão de apresentar. Porque este personagem aqui, ele não ganha destaque como os demais, ganham destaque no livro de Esther, apoiados em uma figura importante, emblemática, que aparece desde o capítulo 1 de Esther como uma chave, e por que não dizer, como uma grande ponte de honra para a história de Esther. Eu me refiro ao rei Assuero, este homem que é um grande líder de 127 províncias. E que todos os personagens que aparecem no livro de Esther precisam estar, de alguma forma, conectado a ele para ganhar espaço nesse livro. Inclusive, a própria rainha Esther aparece aqui conectada a esse rei e por isso se destaca. Este homem que aparece no capítulo 4, por nome de Mardoqueu, é diferente. Todos os demais precisam da figura do rei para ganhar espaço e ter relevância na história e no livro de Esther. Isto acontece com Amã, isto acontece com Bigtã e Teres, isso acontece com os camareiros do rei ou com aqueles que são conselheiros do rei. Isto acontece com a própria Esther, eu repito, porque olhando para o livro de Esther, quem seria? A própria Esther, se Deus não a tivesse feito ter a sua vida cruzando nessa trajetória com a vida desse rei. Mardoqueu é alguém que ganha espaço de uma forma diferente, porque ele ganha espaço por aquilo que Deus gerou no coração dele para que ele fosse como homem. Ele não ganha espaço aqui por ser alguém que está ligado como parente a Esther, e você diria como rainha, e eu digo que não, porque quando ele a encontra, ela nem sabe o que vai ser. Ele ganha espaço simplesmente por aquele que ele é. E ele apresenta-se nesse livro de Esther com características que o fazem ocupar grande espaço. Tanto é que do capítulo 2 de Esther, que ele é citado, até o último capítulo do livro, ele passa a ser um homem extremamente honrado e extremamente marcado pela fidelidade e bondade de Deus, que estende as mãos para tirá-lo desse ambiente que para ele e para Esther nesses dias é um cativeiro. E Deus o coloca dentro desse cativeiro em uma posição de honra por causa do que ele é.
Este Mardoqueu aqui aparece, tomando espaço, ou ganhando espaço no livro de Esther, porque ele simplesmente decide não buscar estar próximo, não buscar estar batendo na porta, não buscar aproveitar a oportunidade de ser o homem que lhe é apresentado, que nos é apresentado no livro de Esther, como o homem que estava numa porta esta, pela qual grandes nomes e pessoas passavam e tinham acesso, e cruzavam-se com a vida de Mardoqueu, inclusive aquele homem cujo rei tinha uma relação de intimidade profunda com ele, no sentido de amizade, de confiança, que era Amã. Mardoqueu, ele não usa a oportunidade para esta aproximação. E por que ele não faz? Ele não faz porque ele entende que ele é de uma árvore genealógica e de uma linhagem cuja fidelidade de Deus vem se sustentando e se revelando nela durante anos e séculos. E o Deus que Mardoqueu tem conhecimento dele é um Deus que empenhou promessas, é um Deus que estabeleceu alianças, é um Deus que estabeleceu um juramento e que fez com que este juramento alcançasse todo o povo judeu na sua totalidade, ainda que o coração deste povo em alguns momentos estivesse distante do plano de Deus. Independente disso, a fidelidade de Deus se manteve. E é por isso que ele aparece dentro do livro de Esther como um homem que não se dobra, não se curva, como um homem firme, como um homem corajoso, como um homem forte, como um homem fiel. E ele aparece aqui apresentando-se no livro de Esther, ganhando espaço por essas características que eu disse anteriormente que ele tem, e eu vou citar aqui. Ele tem características, ele tem qualidades, ele traz consigo coisas que o tornam diferente. E se tem uma das características muito forte na vida de Mardoqueu é a sua humanidade. Porque Mardoqueu aparece dentro dessa história, atentando para a vida de alguém cujo coração está extremamente necessitado de amparo e de socorro. Até porque a pessoa que a gente conhece como Rainha Esther, ela traz consigo uma história de perdas que vem desde cedo na história da sua vida. O que a coloca em uma posição muito dolorosa. E ainda que no capítulo 4 de Esther nós percebemos Mardoqueu citando que ainda há algum parente de Esther vivo, não há ninguém que quisesse estender as mãos sobre Esther, que quisesse abraçá-la e acolhê-la. Acolhê-la em que momento, pastor? No momento em que Esther perde os pais e fica sem ter ninguém que pudesse ser o seu tutor e que pudesse dirigi-la e orientá-la. Ela fica praticamente sem ninguém. Ela passa a conhecer na sua trajetória pela perda dos pais o que é uma solidão, mas uma solidão daquelas que machuca, que assola, que maltrata. Ela passa, em terceiro lugar, a viver uma experiência de lidar consigo mesma e se perceber em alguns momentos tentando se achar e querendo entender o porquê neste mundo ela tinha que ser a mulher escolhida para passar pelo que ela passa. Porque a história de perda poderia ter sido com qualquer outra pessoa, mas por que com ela? E esses questionamentos que ela traz a colocam psicologicamente abalada. Porque a Esther que aparece tratada a partir do capítulo de número 2, ela o é tratada porque ela encontrou alguém que decidiu abrir mão da sua vida, dos seus sonhos, da sua trajetória, e até mesmo desconsiderou os seus sofrimentos, porque estando no cativeiro, ele sabe também o que é dor, mas ele abre mão de priorizar a sua própria vida, para valorizar, para tomar por base o amor e o carinho que ele tem, e decidir aplicar isto tudo na direção e na vida de Esther. Você olha para o livro de Esther e fica impressionado, porque a Esther que aparece no capítulo 2 é uma mulher diferenciada, uma mulher diferente, porque quando ela está na presença do rei, algo faz com que o rei se apegue a ela. E o que é que faz isso?
tendo tantas mulheres topíssimas, tendo tanta gente carregada de pedigree, tendo tanta gente cujo coração, a vida e a alma estava estruturada em uma condição muito elevada. Ela é uma cativa tanto quanto Mardoqueu, e ela está assistindo as princesas das províncias vindo para aquele grande concurso, para ser uma delas escolhida para ser a mulher, a rainha, a esposa do rei. E ela sabe muito bem a realidade de vida dela. Todavia, quando ela entra, ela passa a ser a escolhida. O que é que ela tem? O que ela tem não tem a ver propriamente com Esther, tem a ver com Mardoqueu, que um dia decidiu abrir mão da sua vida e decidiu amá-la. E eu sei que alguém já disse, e eu guardo isso no coração: amar é uma decisão, assim como perdoar. Mardoqueu abre mão da sua história, abre mão dos seus sonhos, abre mão da sua vida. Eu fiz uma pesquisa daquelas muito minuciosas e tentei de alguma forma encontrar até mesmo entre os rabinos judeus qualquer informação que me desse apoio para crer e entender que Mardoqueu era alguém que teve direito a ter uma família e formou uma família e era um pai de filhos. E eu pesquisando, não achei um relato ligado a filhos e de Mardoqueu. Por que ele não tem? Porque ele está recebendo alguém que está vindo de uma tragédia. Ele está recebendo alguém que está vindo de perdas e de dores. Ele está recebendo alguém que está simplesmente desde a sua infância para a adolescência conhecendo o que é luto e o que é chorar, sem entender a força do que aquilo pode lhe causar. E ele, apesar de tudo isso, ele decide deixar de ser um Mardoqueu que sonha, um Mardoqueu que projeta. E eu não estou falando de qualquer homem. Eu estou falando de um homem que amava os livros. Eu estou falando de um homem dotado de uma cultura muito grande. Eu estou falando de um homem extremamente habilitado, porque não pense que a informação que é dada sobre Mardoqueu como um homem da porta o coloca como um homem limitado no seu conhecimento. Não, ele é um homem extremamente habilidoso e habilitado. E se ele não registrou o livro de Esther, no mínimo cooperou, e muito, com alguém para que alguém escrevesse. Eu estou falando de alguém que tinha um olhar apurado e que conseguia ler o mundo da sua época como ninguém, que conseguia olhar para personagens e pessoas que cruzaram a sua história e conseguia identificar o perfil psicológico de cada um deles. Eu estou falando de um homem que era preparado e habilitado e que poderia ir muito longe na sua vida, mas abriu mão disso e abriu mão para se dedicar a alguém que ele não sabe quem vai ser, alguém que ele não sabe o que vai ser, alguém que ele não sabe o que é que vai dar da história dessa menina no futuro, mas ele decide se dedicar. E a Bíblia diz, pastor Valério, que ele se dedica do capítulo 1 de Esther, no capítulo de número 2 de Esther, quando ela aparece, até o último capítulo da Bíblia, até o último capítulo do livro de Esther, ele aparece sempre ligado a ela, ainda que no momento que ela passou a ser rainha, ela viveu uma ruptura nesse relacionamento com ele, justamente pelos protocolos que envolviam o reino de Assuero. Então ela passa a não ter direito a estar com eles continuamente, constantemente. Já não vai para a mesa, já não vive aquela vida. Tanto é que o próprio Mardoqueu, ele fica na porta, mesmo Esther sendo rainha. Ele continua vivendo a sua realidade de vida limitada. E isto acontece porque num momento que ela vai se torna rainha, ela perde essa conexão. Agora, apesar de perder essa conexão com ele, ela lembra e sabe muito bem que tudo que ela passou pelas mãos de alguém que abriu mão dos seus sonhos, abriu mão da sua vida e decidiu simplesmente se entregar e se dedicar a cuidar de Esther. Ele não é o pai. Alguém o apresenta como primo, outros na tradução apresenta como tio dela. Eu acredito, justamente por estar mais ligado aos originais, que ele é um tio. E sendo um tio, poderia olhar para ela e dizer: minha filha, eu preciso viver, eu preciso sonhar, eu preciso me realizar, eu preciso caminhar, eu preciso viver. Mas ele abriu mão, e a semelhança dele, tem muita gente que está aqui, que eu sei, que se fosse trazer algum tipo de relatório
das histórias que tem vivido na sua história de vida, na medida que tem cruzado nessa jornada da vida com algumas pessoas, algumas dessas pessoas diriam para mim: pastor, eu tenho certeza que essa palavra tem a ver comigo, porque eu abri mão de algumas coisas para me dedicar a pessoas. E eu quero dizer uma coisa a você: Mardoqueu é alguém que se dedica, e ele se dedica a Esté em primeiro lugar. No capítulo de número 3, ele aparece se dedicando para livrar o rei de morte. Ele aparece no capítulo 4 se dedicando para ser um instrumento para o livramento do próprio povo judeu. Ele é alguém que vive a vida do outro e vive a vida para o outro constantemente. É alguém que abriu mão, eu repito, abriu mão de ser quem sonhava, abriu mão de ter o que precisava ter, abriu mão de desfrutar de coisas que ele desejava desfrutar, e o fez simplesmente para mostrar a cada um de nós que Deus contempla o coração de gente assim. E graças a Deus por isso, porque se Deus não contemplasse, eu não sei o que seria de mim, eu não sei o que seria de nós pastores, porque por mais que a gente tenha muitas vezes o nosso coração aplicado em inúmeras outras coisas, não existe nada para o nosso coração mais precioso do que cuidar de gente. A gente vive para isso, e é por isso que esse ministério existe. Existe porque Deus sonhou com gente cuidando de gente. Mas gente que cuida de gente é capaz de abrir mão de muita coisa. Abrir mão às vezes do sono para aconselhar. Abrir mão às vezes, muitas vezes, do bem-estar, e às vezes de um momento precioso de lazer, para atentar para o luto de alguém, para a angústia de alguém, para a crise de alguém, para o abatimento de alguém. E eu louvo a Deus porque você está dentro de uma casa onde tem gente que decidiu amar, e decidiu amar a sua vida. Eu vou dizer de novo: que bom que você está dentro de uma casa onde tem gente que decidiu amar, gente que decidiu se dedicar, que decidiu se colocar nas mãos de Deus como um instrumento precioso, um instrumento lindo nas mãos do Senhor, para que Ele pudesse ser, sim, usado nas mãos de Deus, para que você tivesse direção na sua vida, para que você soubesse por onde caminhar, para que você não ficasse perdida nessa vida e nem nessa trajetória de vida tivesse lidando com as suas dores sozinho. Se eu fosse você hoje, eu agradecia muito a Deus pelas pessoas que são como você, que se dedicam lá, que lutam lá, porque quantas vezes você abriu mão de coisas para poder valorizar o coração de outros com quem a sua vida simplesmente se cruzou, e você fez isso porque você é de Jesus. Jesus abriu mão de tudo que ele possuía para descer aqui e dizer: eu vim aqui para cuidar de gente, aonde há um coração que me quer. E ele disse: eu vim buscar e salvar gente sem direção, gente com o coração solitário, gente com o coração abandonado, gente com o coração perdido. E é por isso que nós estamos tomados por esse sentimento. E eu louvo a Deus pela vida dos que estão aqui, porque eu sei que todas as vezes, por exemplo, que você semeia aqui nesta obra, você está dizendo: eu estou ajudando a cuidar. Todas as vezes que você levanta a voz em oração e diz: Deus, guarda os meus pastores, você está ajudando a cuidar. Todas as vezes que você levanta as mãos e diz: Deus, cuida desta família, ou das famílias desta casa, cuida das famílias deste bairro, cuida das famílias desta cidade, cuida das famílias deste estado. Na medida que você ora, você está dizendo: Deus, eis-me aqui para ser alguém útil para cuidar. Deus honra essas pessoas. É por isso que Mardoqueu começa a história dele na porta, mas ele vai terminar como uma grande autoridade. Por quê? Porque quem ama, Deus levanta. Eu vou dizer de novo: quem sabe amar, Deus está pronto para levantar. Se eu fosse você, eu já tinha levantado a mão aí e dado um grito de glória aqui nesta casa. Eu vou dizer de novo: Deus está disposto a levantar gente cujo coração está disposto a amar, gente que ama. E eu vou lhe dizer, por mais que você hoje diga: mas pastor, eu tenho vivido uma realidade de dedicação, mas a resposta que eu tenho, ela não é a mesma que eu dou, que eu ofereço. Não se preocupe,
Mardoqueu, com a característica entre as características que ele tinha, ele era alguém dotado de um entendimento e uma percepção, e ele sabia que tudo que a gente não recebe aqui embaixo, muitas vezes, de quem a gente se dedica, a gente vai receber daqui de cima para baixo. Eu vou dizer mais uma vez para ver se o glória a Deus melhora do lado de cá também. Eu vou dizer de novo, hein? Vou dizer mais uma vez. Ele sabia disso. Por que você ama Mardoqueu? Olha, ele amou a Esté. Sim, amar a Esté é uma coisa, porque Esté é uma coisinha pequenininha, que ele está cuidando, que ele está dando um cheiro, que ele está alimentando, que ele está dando leite, que ele está vestindo, que ele está cuidando do calçado e até da caca dela. Meu Jesus, ele está fazendo um esforço grande para cuidar dela. Mas o que dizer do livramento que o rei tem através de Mardoqueu? Mardoqueu não tem uma recompensa imediata, e nem por isso deixa de se preocupar com os outros, porque no capítulo 4 ele está aparecendo aí como quem se preocupa com o seu povo. E você diria, mas rapaz, você fez tanto, não foi valorizado, fez tanto, não foi aplaudido, fez tanto, não foi reconhecido, e como é que você continua amando? Ele diz, é porque eu não amo pelo que eu recebo, eu amo por aquilo que eu já recebi. Eu decidi amar e cuidar porque eu sei que lá no céu tem um Deus que me ama e me ama muito. Você é amado por esse Deus? Então levante a mão por um minuto só, porque eu sinto que a presença de Deus está muito real neste lugar. E eu creio que você está percebendo que acabou de entrar aqui dentro uma nuvem de glória, e sempre que eu contemplo essa nuvem, é porque Deus vai começar a curar corações, a restaurar histórias, a mudar a realidade de vidas, porque tem gente aqui que estava dizendo, eu vou parar, chega, eu vou deixar, eu vou abandonar, eu não quero saber mais, chega, estou cansado de me dedicar e levar pancadas, cansado de me doar e ouvir determinadas coisas. Chega, não pare de amar, porque Deus te chamou para ser a maior expressão de amor que este universo conhece e esta terra conhece. Porque você é amado de manhã, é amado de tarde, é amado de noite. E se eu fosse perguntar, você tem deficiências e falhas, você ia gritar muitas, mas você percebeu que Deus não deixou de te amar. E se Ele não desistiu, o convite dele para você é, não desiste também, continua se dedicando à oração, continua se dedicando ao cuidado, continua, eu vou dizer mais uma vez, meu Deus, continua se dedicando ao cuidado. Oh Jesus, eu estou sentindo algo entrando de Deus neste ambiente muito forte. Deus está lhe convidando para não parar a sua missão no amor. Se dedique ainda que não seja lembrada. Se dedique e ame ainda que não seja lembrado. Ame ainda que não seja considerado. Ame ainda que não seja abraçado. Deus levantou esta obra para ser uma expressão do seu amor e do seu cuidado. Porque Ele levantou gente aqui disposta para amar e para cuidar. Por que a gente se sente tão amparado nesta casa? Por que a gente se sente filho deste lar? Por que a gente chega aqui e se sente como se estivesse dentro de uma casa, com vontade de abrir a geladeira, pegar leite, suco, pegar tudo? Porque aqui tem um pai que levantou irmãos que nos amam e que diz, deixa pai, eu oro por ele, eu ajudo ele, eu abraço ele, eu cuido dele. Essas pessoas para Deus têm um valor muito grande. Talvez você ainda não voou à altura dos sonhos que você tem. Não se preocupe, o que você está deixando vale mais do que o que você imagina. Eu estou me lembrando aqui, quando alguém foi entrevistar um grande homem nos Estados Unidos, e perguntaram para ele, o que é que você tem? Porque em todo lugar que tem seminário falam o seu nome. O que é que você tem? Porque em todo lugar que a gente passa, onde alguém vende livros, falam o seu nome. O que é que você tem, homem? Perguntaram a ele em rede nacional, o que é que você tem? O que é que você carrega com você? Você é um homem de muita oração? Ele disse, eu oro pouco. Você é um homem que lê muito a Bíblia? Ele disse, eu leio, mas preciso ler mais. Você é um homem que fez uma grande obra social nesta terra? Ele disse, eu não me considero assim.
Alguém olhou para ele e disse: você é um homem que tem uma história de grande expressão, a uma família cuja história dentro dos Estados Unidos é extremamente relevante, impactante. O senhor é parente de alguém que idealizou a marca da McDonald's? Ele disse: não, longe de mim. E o que é que o senhor faz ou fez? O senhor é um homem de muito jejum, o senhor é um homem usado em muitos milagres. Ele disse: não. O que é que o senhor lembra que o senhor fez que faz o seu nome ser tão importante entre os pastores da América e do mundo? Ele disse: bom, a única coisa que eu lembro que eu fiz foi ganhar Billy Graham para Jesus. Um homem que ganhou mais de 1 milhão de almas, conselheiro de reis e de presidente. E se você olhasse para o homem, você diria: jamais Billy Graham podia ter saído das entranhas desse coração. Só que ele disse: quando eu vi o menino, eu amei. Tem alguém comigo aí? Tem alguém na casa aí ou eu estou sozinho? Eu vou dar a oportunidade de você dar um glória a Deus mais alto, porque talvez você esteja cuidando de quem vai cuidar de mim como presidente futuramente. Quem é que sabe? Talvez você esteja cuidando de quem será aquele que vai saciar a fome e a alma de leitores do mundo todo com livros. Você acha que Mardoqueu, cuidando de Esté, ele a via como rainha? Nunca. Mas ele decidiu: eu vou amar e vou cuidar. Uma segunda característica que a gente percebe nele, eu já adianto, é que Mardoqueu aparece aqui como um homem extremamente equilibrado. Ele ganha espaço por isso. Ele é provocado por alguém. Alguém tenta de todas as formas debilitá-lo, desgastá-lo, esgotá-lo. E você olha para a Bíblia e fica assim se perguntando: por que Mardoqueu não trocou tapa com ninguém? Você diz: mas pastor, no livro de Esté lá no final não tem uma batalha? Lá tem. Mas eu estou falando no momento da provocação, aquele olho no olho. Porque ele está na porta e tem gente que passa e o humilha, porque realmente, do ponto de vista humano, era algo bem humilhante estar na porta. Jó disse: Deus, eu seria um homem amaldiçoado se eu estivesse na porta. Ainda bem que eu não estou, porque o Senhor me pôs para andar. O estar na porta traz essa ideia de ser alguém limitado, miserável. É só olhar para 2 Reis capítulo 7 e lembrar daqueles 4 leprosos. Eles não estavam dentro da cidade, estavam na porta. Jesus entra em Jericó, ele encontra gente necessitada a partir da porta de entrada. Essa ideia de estar na porta é viver limites. E Mardoqueu aguenta tudo que você pode imaginar que um homem pode suportar. Mas sabe o que é que ele faz? Ele não se curva e não perde a sua paz. Talvez porque no coração dele ele fosse movido por um foco. E sabe qual era o foco maior de Mardoqueu? Cumprir a missão dele em vida, sendo aquele que se preocupa com a gente. Ele diz: estão me provocando, tudo bem, eu não tenho problema com isso. Alguém tira a paz dele, ele não perde a tranquilidade, não perde a paz, ele fica firme. Eu sei que você lida muito com isso, porque todo dia, desde o trânsito a outras coisas, você vai encontrar uma turminha nessa vida que vai adorar te chatear. Mas todo mundo que cruzar o seu caminho precisa encontrar em você sempre esse alguém que olha, ainda que tem momentos que você diz à vontade de arrancar os cabelos. Você tem que ser alguém
que segura e diz: peraí, eu não vou perder nada do que Deus tem para mim porque alguém quer tirar a minha tranquilidade. Às vezes dentro do ambiente da casa não se acontece por mal, são pressões espirituais contra a família. E às vezes dentro da casa há desencontros, e se você não tiver cuidado, você perde o equilíbrio. Porque tem gente que te ama e se vê te provocando. E isso acontece porque são lutas dentro do ambiente da sua casa e da sua família, com as pessoas que você convive. Mas se você tiver equilíbrio, você consegue vencer. É por isso que Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: eu aconselho aos jovens, mas é um conselho para a gente, que sejam moderados, equilibrados, permaneçam firmes, de modo que não sejam alterados pelas pessoas. Porque todas as vezes que a gente se permite ser alterado por alguém, a gente peca. Moisés saiu de um ambiente de comunhão. Quando ele desceu, já ouviu um barulho. Josué disse: que festa é essa? Ele disse: não é do Senhor. Quando chegou lá, tinha lá um bezerro de ouro lá, o povo adorando. Moisés já chegou quebrando as tábuas, pecou. Deus disse: quem mandou você quebrar? Ele disse: eu quebrei. E Deus olhando para ele, dizendo: eu não lhe dei passo para isso. Eu disse a você que você descesse e resolvesse suas coisas com seu povo. Ele disse: com meu povo não, é. E deu briga com Deus. Agora você imagina como ele ficou desequilibrado emocionalmente. Um Moisés que Deus chamava para subir para um monte, para estar com ele, e ele obedecia, entrando numa briga, num bate-boca com Deus. Por quê? Porque se permitiu ser alterado por alguém. Tenha cuidado. Às vezes, essas pessoas que estão convivendo com você, elas vão ser usadas para lançar um pouquinho só de veneno. Eu não estou chamando elas de cobra. Não, de jeito nenhum. Mas vão lançar. E se você não tiver equilíbrio, não tiver tranquilidade, e às vezes é complicado. É complicado. A gente andando pelo meio do mundo afora, só Jesus. Às vezes eu oro dizendo a Deus: Deus, tomara que no evento só seja um pregador, porque se for dois vai dar problema. Porque quando termina, o primeiro pregador já orou por uma multidão de gente, aí eu vou orar por uma multidão de gente, e quando termina alguém diz assim: olha, o senhor orou aí desse jeito aí, mas não foi tão forte como o pregador de ontem. Eu digo: mas o pregador de ontem foi o quê? Jogou sal na sua cabeça? Ele diz: ele quase cuspiu em mim. Eu digo: não, eu sou um pouquinho mais educado. Eu estava falando apenas porque às vezes a gente vai, são coisas sutis, são coisas pequenas. Você quer algo pior do que um olhar? O Amã passar, dar uma olhada para o Mardoqueu da cabeça aos pés e passar como se não visse ninguém. É terrível isso. Então a gente que lida com isso, e isso acontece muito com a gente na mesa. É só chegar alguém que está na mesa não acha muito legal. Ela não diz nada, ela olha para quem está na frente, já manda a senha no olhar. Isso talvez já tenha acontecido com vocês. Se não aconteceu, amém, aleluia. Que Deus te livre disso, porque é muito desconfortável. Você saber que você é tolerado, mas não é amado. Onde chega? Entende o que eu estou dizendo? Então tenha cuidado, porque você pode perder a sua paz espiritual, psicológica e emocional. Por isso Paulo diz em Filipenses 4:8, ele diz: olha, ocupa a tua cabeça com tudo que é de louvor a Deus. Por quê? Porque tudo que vem para distrair isso não vai me tirar. Eu sei para quem eu estou olhando. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Você entende o que eu estou dizendo? A gente precisa entender isso. Isso aconteceu com Zorobabel, aconteceu com Josué nos dias de Ageu. E eles ouviram alguém dizendo: olha, o templo aqui é bonito, mas não é como o de Salomão. E quase que ele perdia a paz. O homem parou de trabalhar e de construir. Tem muita gente desistindo de viver, porque está sendo alterado por pessoas com quem convive. Jesus foi à região de Gadara, a Bíblia diz em Lucas 8,
verso de número 26 e diante, quando chegou lá, libertou aquele endemoniado, e você pensa que as pessoas da cidade vieram até ele para aplaudi-lo, para beijá-lo, para amá-lo? Eu, se tivesse ali, eu tinha corrido, dado um beijo em Jesus e dito para ele: não me deixe longe do Senhor nunca na minha vida, porque esse homem vivia perturbando a cidade e agora está aí em paz, em sã consciência. Mudou as vestes, o jeito de falar, era para todo mundo aplaudir, mas a Bíblia diz em Lucas 8, verso 37, que a cidade inteira começou a olhar para Jesus e dizer para ele: vai embora daqui, e o rejeitaram. Jesus ouve aquilo, a Bíblia diz que ele não discute com ninguém. Por quê? Para não ser alterado pelas pessoas. Ele sabia, quando ele entrou no templo, o que aconteceu. Ele viu lá aqueles cambistas, ele virou mesa, virou tudo, depois olhou e disse: o que é que eu fiz? Deu um grito e disse: esta casa é casa de oração. A atitude era zelosa e boa, mas não fazia parte do perfil de um filho de Deus, na sua essência. E ele estava fazendo aquilo para dizer justamente a alguém que caminhava com ele. Você pensa que ele está virando a mesa por acaso? Ele tem equilíbrio, ele tem domínio próprio. Só que ele está ali fazendo aquilo para dizer: Pedro, por favor, quando eu for preso, não faço não. Porque ele sabia que o Pedro ia querer cortar a orelha de soldado, querer atingir gente. É isso que eu estou dizendo. Jesus pega o barco, sai da região de Decápolis, do conjunto das 10 cidades, volta para Galileia. Quando ele chega na Galileia, o verso 40 diz que tinha uma multidão de braços abertos para recebê-lo. E ele olhou e ele disse: ai meu Deus, se eu tivesse parado para discutir com quem me rejeitou, eu ia perder a oportunidade de ser abraçado por quem me ama. Porque quem nos rejeita está nos empurrando para os braços de quem vai nos amar. Eu vou dizer de novo: quem nos rejeita está nos empurrando para os braços de quem vai nos amar. Quantos testes esses pastores aqui viveram? Quantos testes vocês viveram? Quantas palavras ruins, quanta coisa. Mas todas as vezes que alguém dizia e falava mal, ou rejeitava, ou agredia com palavras, Deus estava dizendo: eu estou colocando vocês nos braços certos, eu estou empurrando vocês, não sejam alterados. Então quanto mais alguém falava, mais se cantava. Quanto mais alguém apedrejava, mais glória a Deus se dava aqui dentro. Quanto mais alguém se levantava, mas a graça de Deus se revelava aqui. E olha como estamos esta noite, felizes no 6º ano, e dizendo: não fomos vencidos pela cara feia de ninguém. Você pode levantar isso, pode aplaudir ao Senhor. Oh, eu estou profetizando na vida de gente aqui. O Espírito de Deus vai te dar maturidade, vai te dar equilíbrio. Vai te dar equilíbrio. Você não vai se perder no meio das palavras, dos ataques e das investidas. Há uma graça de Deus te sustentando hoje. E Ele vai trabalhar na sua vida a partir deste momento de uma forma diferente. Porque a partir de hoje, quem quiser te conhecer de perto, ao chegar, vai encontrar uma mulher cheia do Espírito Santo, vai encontrar um homem cheio do Espírito Santo. E quando abrir a boca para falar, a ira que está nele vai ser desarmada pelo amor de Deus que está derramado aí dentro. Quem confirma isso, diga glória a Deus comigo. Eu estou profetizando essa palavra porque o Espírito de Deus, enquanto eu estava vindo, Ele falava ao meu coração e dizia: meu filho, tem muita gente se permitindo ser alterada por afrontas, provocações, mas toda rejeição que você sofre é alguém te empurrando para braços que vão te acolher. Agradeça pelos que não compreendem a sua paz. Eu vou dizer de novo: agradeça por aqueles que não compreendem a sua paz. Mardoqueu manteve o equilíbrio durante muito tempo, não perdeu a paz. Mas ele apresenta-se com uma terceira característica, e aqui eu quero encerrar, só tenho alguns minutos aqui, eu vou encerrar, mas a gente vai orar já já. Olhe para mim, ele tem uma terceira característica. Ele apresenta-se como um homem que eu percebo, por toda a narrativa do livro de Esther, como um bom observador. É interessante isso na vida de Mardoqueu. A gente lendo, às vezes, na paixão
pela rainha Esther, a gente não percebe isso no personagem. Mas são essas coisas que o Espírito de Deus às vezes vai plantando no nosso coração. Ele é alguém extremamente observador. Isso para ele é algo importante. Por quê? Ele está agora assumindo paternidade. Está cuidando de uma menina que vai ser uma futura rainha. Ele não sabe, mas Deus sabe. Você acha que Deus vai deixá-lo sem capacidade de cumprir uma missão e uma tarefa tão árdua? Porque você não pode, de alguma forma, ser o que você é com todo mundo, com aqueles que você está cuidando e educando e formando. Por quê? Porque dependendo da fase, eles têm as suas alterações. Eu tenho o Brian, eu sei. Todo dia o Brian já passou aí por algumas fases, ele é um tipo de super-herói. Todo dia. O ruim é que quem apanha é a gente. Porque a gente é todos os inimigos vilão, né? Uma aranha. Eu digo mais Brian. Tem dia que ele amanhece, ele é um cantor de rap. Tem outro dia que ele é um baterista. Ele está na sua fase dos 18 anos. Então ele vive muitos personagens nessa busca, até chegar o momento onde ele vai descobrir a própria identidade. Aí eu tenho a Laura, com 13 anos, adolescente. A mãe que eu diga, uma bênção, graças a Deus, que ela é um presente do Senhor. Mas se você olha para a Laura, sempre, buscando algo para se alinhar, buscando identidade. Isso é algo que ela faz colocando os olhos no que ela vai vendo. Então a gente vai apresentando uma proposta diferente para tentar deixar, não o que está por fora, mas a essência de Deus mesmo. E é um desafio diário. Construir essa identidade é um desafio diário. E eu sei que eu estou lidando com um ser humano. Já falei em algum momento sobre as janelas de Johar, a gente sabe. O eu aberto, o eu cego, o eu secreto, o eu desconhecido. Nesse eu desconhecido moram crises que eu particularmente não conheço. De mim ninguém conhece, só Deus. É o quem sou eu de Moisés. E a gente vive isso quase que constantemente, continuamente. Esses conflitos que se dão lá dentro. E por mais que você chegue e consiga invadir algumas áreas, orientando, instruindo, formando, moldando, lapidando, esculpindo, vai chegar um momento que você vai perceber que tem uma área que você não vai tocar. Ali, só o Espírito Santo para trabalhar. Então você tem que dar, nesse dia a dia, muito mais lá dentro da casa do que o que se dá lá fora. Porque o que tem que se dar dentro da casa puxa, custa. Mardoqueu sabe disso. Como é que ele vai ser pai se ele particularmente não está aparecendo aqui como um homem com filho? Ele está recebendo alguém, eu repito, que está vindo da tragédia. E ele pega esse alguém e diz: meu Deus, como é que eu cuido? E ainda mais ensinar uma menina com todas as características femininas, com todas as nuances e todas as variações de uma mulher, não é nada fácil. E ele sabe que não é. Então o que é que ele faz? Ele vai para a porta todo dia. E nessa porta que alguém muitas vezes o limita e o humilha, alguém muitas vezes não consegue perceber o que ele carrega. Porque lá naquela porta, ninguém sabia que tinha um escritor ali, pastor. Ninguém sabia que tinha um filósofo ali, ninguém sabia que tinha ali um psicólogo, ninguém sabia. Que tinha ali, escondido naquela forma simples, alguém carregado de entendimento e com a capacidade de ler o mundo como ninguém. Ninguém sabia. Mas todas as vezes que alguém entrava, Mardoqueu observava. E percebam que o que acontece no capítulo 1 de Esther, quando há aquele banquete onde Vasti vai ser destituída, Mardoqueu está lá, não na festa, ele está na porta, mas ele viu
Todo mundo das 127 províncias vindo. E sabe o que ele fazia? Ele observava muito bem aquilo. E ficava observando o jeito de vestir, o jeito de andar e de ser. Mas as pessoas que ele mais observava, e não era com má intenção, eram as mulheres. Por quê? Ele tinha em casa, uma menininha, que seria uma futura mulher. E ele diz, meu Deus, eu tenho que observar essas aqui, para tentar ensinar de casa. Apesar de que ele tem um padrão, ele não vai fugir do padrão, que é o padrão judaico. Ele tem um padrão dos hebreus, mas ele não vai fugir do padrão, todavia vai ensinar a Esther ser alguém diferenciada. E é isso que faz, já estou terminando, de Esther uma grande mulher. Porque quando você olha para o texto de Esther, capítulo 2, verso 17, um concurso onde há muita gente, Esther é a mulher que o rei viu e amou. Mas amou por quê? Esther não disse uma palavra, entrou e já ganhou a vaga. Tem gente que chegou lá, entrou na sala do rei dizendo, e aí, rei? E não ganhou a vaga. Esther entra trazendo alguma bagagem, alguma coisa que lhe diferencia. E o que é que ela traz? O que Mardoqueu ensinou, gente. Mardoqueu observava quem passava pela porta e dizia, é assim que se anda, Chegava em casa, dizia para Esther, olha aqui o rolo, minha filha, coloque na cabeça e postura. E ela, eu não sei andar assim não, vai aprender. Ele via pela porta, lá dentro, como é que essas mulheres se sentam e cruzam as pernas. Ele via, meio que de longe, mas via. E olhava, e quando chegava dizia para ela, menina, senta aqui. O que é que o senhor quer hoje? Eu vou lhe ensinar a cruzar suas pernas, viu? A sentar direitinho, de forma elegante. Ensinava. Esther, tem bolo hoje, Esther? Aí ela já vinha parecendo uma doida. Querendo comer, tô com fome. E ele disse, menina, não é assim não. As top que entra no palácio. É talher. Corta-se direitinho. Coloca-se assim. Vai para um cantinho. Com toda elegância, menina. E ele nem sabia que ele estava fazendo o que se fazia dentro do palácio do rei. Com as concubinas dele. Ele nem imaginava que ele estava formando a rainha a partir da educação que ele estava dando. Se vista assim, ande assim, seja assim. Por que você acha que quando Esther entrou na presença do rei, o rei amou? Eu vou tentar te dar uma senha. No dia que as 127 províncias foram representadas por autoridades, mulheres foram para lá, ele olhou para todas. E ele disse, tem muito disso aqui, mas falta isso aqui. Olhava para outra e dizia, tem muito disso aqui, mas falta isso aqui. Quando Esther foi, ele disse, menina, calada, postura. Eu vou lhe dizer uma coisinha que as outras não têm. Porque, meu Deus, como é que uma menina que está dentro de um cativeiro vai sonhar em ser rainha, gente? A não ser com alguém dando a ela segredos. Ele diz, olha, eu percebi que elas andam assim, assim. Isso o rei não gosta. Isso aqui o rei vai gostar. Quando Esther entrou diferente das doidinhas que foram na frente dela. Tem umas doidinhas que chegaram. E aí, rei... E o rei olhando, dizendo, por favor. Teve umas que deram uma de doida, disseram, o que é que a gente tem que levar um presente para o rei? Aí pegaram o ouro para levar para o rei. O rei, o ouro, eu quero isso não, eu mando em tudo aqui. A Bíblia diz no capítulo 2 que Esther ouviu o que Hegai disse para ela, Esther, ele gosta de uma coisinha. Foi tão secreto que a Bíblia não deixa dizendo
O que é que o rei gostava? No capítulo 5 e 7 é que Esther revela. Porque ela faz um banquete e chama o rei para o jardim, porque ela sabia que o rei amava as flores. Quando ela entra na presença dele, ela leva isso. Ela era alguém ensinável, e Mardoqueu foi que aprontou essa gigante para ser um instrumento de Deus. No capítulo 4 que eu li, foi ele que preparou, ele que ensinou, ele que orientou, e foi dizendo para ela como andar, como entrar, como sair. Ela foi guardando aquilo. No dia que ela foi entrar na presença do rei, ela não precisou dizer nada. O rei olhou e disse: já é rainha. Ela deve ter se assustado e dito: mas eu não abri a boca para falar nada, e você acha que o rei não conhece quem nasceu para ser? Eu estou profetizando na vida de algumas pessoas que estão inseridas em um contexto de família cuja história está meio desequilibrada, e eu estou falando que essas pessoas serão instrumentos para alinhar muitas das coisas que estão fora do lugar no meio daquela família. Eu estou lhe dizendo que Deus vai lhe usar como um instrumento dele para fazer diferença na história da sua casa. Eu acredito nisto, porque Deus muda a realidade, Deus muda histórias. Agora, quando ele vem para cá no capítulo de número 4, ele vem aparecendo simplesmente para chamar a atenção de Esther, fazendo barulho. Entra naquele cenário, rasgando o veste. E quando Esther procura saber o que é, alguém diz: é um judeu gritando. Ela vê que é Mardoqueu. Mandou uma vestimenta para ele. Ele disse: eu não quero essa vestimenta. Alguém dá uma olhada para ela e diz: então o que é que a gente faz? Pergunta o que ele quer. Foram lá e disseram para ele assim: olha, ela quer saber o que é que o senhor está querendo. Foi Esther que mandou. Disse: foi. Então diga a ela que há uma ameaça contra a família dos judeus, contra o coração deles. E essa ameaça aqui, a gente precisa dela posicionada. Só que ele vem para esse cenário com 3 convicções muito fortes. A primeira é que ele sabe muito bem que as grandes recompensas por aquilo que a gente faz, elas têm um tempo certo em Deus para chegar. Segundo, ele entra aqui sabendo que todas as coisas que são oferecidas em momentos de pressão, elas muitas vezes podem roubar de nós o direito de ser os homens e mulheres que Deus plantou para gritar. Porque Esther mandou uma vestimenta e ele disse: diga para ela que eu não quero isso não, porque é aquela vestimenta do fique quieto crente. E ele não aceita. Por quê? Porque ele rasgou a primeira, rejeita a segunda para vestir a terceira, que é a do rei. Mas ele decide no coração dele simplesmente não aceitar, porque ele quer ser ouvido. Então Esther diz: o que é que está acontecendo? Ele diz: há uma ameaça contra esse povo. E eu vim dizer que Deus te deu a oportunidade, porque eu não cheguei aqui para dizer a você que você é a única chave, que você é o único instrumento. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz: talvez Deus te levantou para isso, mas se você não quiser se envolver, você morre, os judeus serão livres. E eu vou lhe dizer uma coisa: de outra parte virá livramento para o povo de Deus. Eu parei aqui, pastor Valério. Eu parei aqui porque eu disse: meu Deus, se aquilo que se levantou contra os judeus dependia de um decreto da sala real, que outra parte Mardoqueu estava vendo? E foi aqui que o Espírito de Deus falou comigo e disse: ele tinha uma terceira convicção, Jefferson. E a convicção que ele tinha é que existe uma outra parte de Deus que os homens não conhecem e só passam a conhecer quando Deus quer revelar. É Elias dizendo assim: Acabe, não vai chover. E depois olha e diz: Deus, eu vou beber e comer o quê? Deus disse: eu vou mostrar a outra parte. Eu tenho corvos
para levarem pão e carne para você. Mateus 17, 24 a 28, quando Jesus e o Pedro tristes, porque alguém disse: teu mestre paga imposto ou não? Ele disse: é claro que paga, mas Pedro não tinha dinheiro para resolver. Entrou lá dentro e disse: Jesus disse: não fala não, deixa eu falar. Eles cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? E aí você percebe a Bíblia dizendo que Pedro disse para ele: é dos estrangeiros. Jesus diz: então filho não deve nada. Mas para que eles não fiquem escandalizados, faz o seguinte: como é que você aprendeu a ganhar dinheiro? Ele disse: trabalhando. Ele disse: muito bem, o Deus que ama quem trabalha, cuida de quem trabalha. Mas eu vou dizer uma coisa: quando você não tem uma porta aberta, Ele mostra a outra parte. Tem alguém aí? Vai para o lago e vai buscar um peixinho. O primeiro que você pegar é a outra parte de Deus. Eu estou falando com alguém que está trazendo uma provisão que vai resolver o problema que parece alto e difícil de ser resolvido. Eu estou falando de uma providência que vai chegar, não pelos meios que você pensava, porque você conhece uma parte de Deus. Sim, a parte do médico, a parte do advogado, e legal, a parte do juiz. Você conhece uma parte, a parte que você diz: eu bato na mesa e resolvo, eu assino e resolvo, eu entro e resolvo, eu abro e resolvo. Só que tem uma outra parte que às vezes a gente não conhece. Essa parte é a da provisão sobrenatural de Deus, que vai começar a chegar por esses dias para quem está aqui. Levante a sua mão e dê um glória bem alto neste lugar. Fique com a mão levantada aí agora, porque eu já termino. Mas eu vou orar por você. Mas antes de orar eu preciso dizer: vem uma provisão grande de Deus aí. Porque a outra parte de Deus, pastor Valério, vai se manifestar. Não se inquiete. Às vezes a gente se preocupa: meu Deus, e isso e aquilo, e Deus dizendo: calma. Há uma outra parte, queridos pastores, uma outra parte que traz além daquilo que se espera, além daquilo que se pede, além daquilo que se busca. Eu não sei se vem por corvos, se é anjo, se é peixe. Eu sei que a providência vem aí. E eu sei que Deus vai movimentar as coisas. Porque tem gente que chegou aqui dizendo: Deus, até quando a história vai ficar deste jeito? Eu estou sentindo Deus nesse ambiente. Deus sabe até onde vai o teu limite. E Ele te viu hoje com todas as inquietações que são comuns a um coração que tem enfrentado nesses últimos anos o que tu enfrentaste. Mas eu, Senhor, ainda estou no barco contigo. Sou aquele que provê. Viste as voltas que eu dei, mas não te deixei um segundo da tua história. Eu te digo que vou ainda mostrar a minha fidelidade em ti, porque eu tenho tudo em minhas mãos. E quem impede de eu acrescentar? Sim, eu posso acrescentar. E vou acrescentar como determinei. Estou hoje abraçando a tua alma, porque sei das noites e dos dias. Não te deixei só. Não desisti de ti. Tu não estás fora do meu projeto. Eu vou honrar o meu nome na tua vida. Ah, como eu vou derramar sobre ti e sobre aqueles que tu amas a minha graça por esses dias.
surpreendendo da forma que eu sei surpreender, fazendo da forma que eu sei fazer, agindo da forma que eu sei agir. Estou liberando uma grande provisão. Será grande a altura e na medida da promessa que fiz. Mudo a realidade e trago um tempo de restituição na tua história, para que tu contes neste altar que eu, o Senhor, fui fiel contigo, diz o Senhor. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Alguém pode dar glória a Deus neste ambiente? Abra suas mãos assim, erguendo para frente, erga suas mãos. Há algo de Deus descendo sobre este altar neste momento. Há uma unção pesada de Deus liberando uma cura sobre esse lugar nesse momento. Há uma providência chegando, porque Deus vai mostrar a outra parte. Quem chorou e chorou muito, verá que Deus está trazendo uma restituição aos seus sonhos, à sua história. Eu estou falando com gente que chegou aqui arrastada, porque só Deus sabe como dói viver as coisas que tu vivestes. Mas tu tens um pai, e o teu pai te achou, não te deixou, está fortalecendo os teus ossos, está tocando no teu sangue. Sabe por quê? Porque Ele ama, e Ele ama independente de como o coração está, porque Ele sabe das pressões, Ele sabe das pressões. E Ele marcou este dia para ministrar ao teu coração e para te dizer: filha, eu ainda cuido do teu coração. Coloco a minha mão, porque feridas são abertas, mas eu sei sarar. Eu trago a minha graça sobre ti e te fortaleço neste dia, e conduzo os teus passos, os teus caminhos por uma nova direção, porque eu sou o que sou. Recebe hoje o que eu estou derramando sobre o teu coração, porque eu digo: haja paz e haja vida. Há investidas muito fortes do meu adversário contra ti, e como ele planejou há dias atrás atingir a tua estrutura, mas eu, Senhor, entrei como muro de proteção na tua frente. Sou o que te livro, sou o que te guardo, sou o que te sustento, sou o que te amparo. Hoje ergue a tua cabeça aqui, porque eu não te deixei de lado. Tomo-te pelas mãos e derramo da minha graça sobre o teu coração. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Há uma restauração em andamento e há uma provisão sendo liberada. Há uma provisão sendo liberada. Espírito da vida. Oh Jesus, esse lugar está tomado pela tua glória. Comece a deixar o Espírito Santo tomar a sua boca para falar em idiomas com Ele. Ore em línguas com liberdade, porque Ele marcou esse 6º ano para uma virada na sua vida. Eu vou dizer de novo: há uma virada na sua vida. Tu não és um abandonado, uma esquecida, tu és alguém cuidada. Tu és alguém cuidada por Deus. E Ele está cuidando. Ele está cuidando.
está cuidando. Ele está cuidando, sempre cuidando, cuidando como ninguém, porque Ele cuida como Pai. Ele está cuidando. O Ieniano, estou descortinando mistério nesta noite, neste lugar. Estou liberando uma grande providência neste dia. A minha mão está sobre ti e eu cuido do teu coração. Cuido até daquelas sensações, aquelas coisinhas às vezes tão estranhas e dolorosas. Eu cuido e sei cuidar. O Ienis, Tenei, Ienis. Não deixei nem vou te soltar. Seguro forte nas mãos e digo: não vai perecer. Porque a minha palavra de vida toma conta da tua vida neste dia. Eu toco no sangue, eu toco em toda estrutura e derramo a minha graça. A graça curadora, para que tudo se transforme em nova fase, em novo tempo, em novos dias na tua vida. Eu sou o que cuida do teu coração. Recebe esse refrigério que eu estou te dando, porque os dias que virão serão diferentes. Eu libero nas tuas mãos, conforme meu plano, além do que tu pensas e pedes, porque eu chamo o futuro para o agora. Eu começo a abrir uma grande oportunidade, uma grande porta, uma porta diferente para algo específico, onde eu mostrarei que eu sou quem trabalha por aqueles que me esperam. Tu vais testemunhar com algumas lágrimas nos olhos em gratidão. Dei Jeremia. Mas eu vou mover a minha mão e te tomarei pela tua mão para levar assim e assim, porque eu sou quem determina o começo, o meio e o fim. Portanto, digo: o tempo que vives não é o final, é apenas um tempo de preparação do teu coração para o que eu vou entregar ao teu coração como realização, porque os meus planos são de paz e de vitória para ti. Recebe hoje esta graça e este alívio, porque a minha unção está derramada de uma forma específica sobre a tua vida para algo muito grandioso que eu vou fazer. Estou sentindo Deus aqui. Preciso orar com você. Eu preciso esta noite orar com você. Quem está sentindo a presença do Rei pode glorificar a Ele aqui. Levante a sua mão, se você pode, assim bem alto. Levante a mão. Eu não sei se você percebe, mas você está tocando na nuvem que eu falei há minutos atrás. Há uma nuvem de glória neste ambiente.
E há uma unção, porque Deus está ungindo pessoas aqui de forma muito específica, para propósitos específicos. Ele está mostrando a outra parte dele. Ele está dizendo aqui que vai haver uma provisão muito grande. Algo novo vem por aí. É Deus quem tem pressa nesses planos contigo. Se eu fosse você hoje, eu já tinha dado um grito de glória com muita alegria na presença dele. Eu preciso orar com você rapidamente aqui na frente, porque eu já passei muito do tempo. Mas eu preciso orar com toda a igreja aqui junto ao altar. E eu creio que algo de Deus está sendo derramado aqui neste santuário de uma forma especial. Nós vamos adorar a Deus aqui com os meninos. Esse pessoal ungido de Deus vai estar louvando a Jesus. Enquanto eles adoram ao Senhor, eu quero que você venha até perto do altar aqui. E eu queria que todos que estão dentro dessa casa viessem aqui à frente, para estar bem perto deste altar aqui. Oh Espírito Santo, Deus vai mostrar a outra parte dele por esses dias. 2023 será o ano em que Deus mostrará aqui dentro a outra parte dele. Ele vai transformar esse ambiente numa clínica espiritual. Haverá muita graça de Deus curando aqui. Elerimias. Queria pedir para a missionária Lucivânia vir aqui à frente. Vem aqui ao altar, meu filho. Chega aqui perto de mim. Tu já fostes filha, mas Deus já sabia que serias mãe. Deus já sabia que tu serias mãe de uma geração. Algumas coisas não parecem favoráveis, outras parecem fora dos ajustes. Mas eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo em ti. Eu sei o que estou fazendo com os teus. Eu sei bem o que eu estou fazendo com esta obra. Não te deixarei desanimar, porque sei que há resistência, força, empenho, dedicação, mas muitas são as investidas no mundo espiritual para te desfalecer pela área que eu decidi te usar. Só que eu estou contigo no negócio. Não abro mão de fazer através de ti o que determinei. Te permiti viver as minhas honrarias. Mas nada se compara à excelência do que eu te dei aí dentro. Hoje eu te revisto para meses que virão, onde eu te usarei e usarei a tua casa com grande impacto. Eu prometi corações e vidas debaixo do cuidado deste pastoreio, e eu te digo, não falhei. Tenho estado até aqui, e eu vou mostrar a ti que eu ainda tenho muito para fazer. Ele aranaia no que naia.
Noriara que andou e bebenoi e nia da cando me menova nara no venegeva. Há uma unção muito forte caindo sobre ti. Que tudo pode. A minha graça está agora vindo de uma forma nova, porque eu sei que precisas. Eu te chamei para ser agente de vida. Em tuas mãos está. Cante. Nenhum dos teus planos Podem se frustrar. pode se frustrar. Vem aqui. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrará. Feche seus olhos e adore. Não se frustrará. Sinta a glória de Deus sobre esse ambiente. Os planos de Deus está movendo a sua vida para novos dias. pode o vento. Deus está movendo a sua vida para um novo tempo. Pode se abalar. Deus está movendo a sua vida para uma nova fase. Pode abrir os lábios. Solte o seu grito de glória para o Senhor ouvir a adoração. Você pode cantar essa canção com eles. E a noite pode ministrar. Vem, Senhor, que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Vontade é tua. Em tuas mãos está. Pode se. É Deus quem está movendo as coisas hoje na sua vida. Dos teus planos Teus sonhos pode se. não ficarão parados. Não se frustrará. Deus tem te visto Não se frustrará. com o coração de quem serve, filho. Os planos de E Ele te libera hoje ninguém pede. para viver uma virada extraordinária na sua vida. Soprar, a terra pode se abalar. Tu estás sendo alcançado, alcançada nesta noite. Ninguém pedirá E o Senhor tem te alcançado neste momento com um grande e poderoso milagre. Porque Ele começa a te dar velocidade nos pés. Ele começa a te dar uma graça nas mãos. Ele começa a ministrar sobre o teu coração. pelas águas. E o que se dizia, Estarei abatimento, filho, quando angústia, passares pelo fogo, apertos, não te queimará. Contigo Ele está dizendo: eu chamo agora de vida. Eu chamo agora de força. Eu chamo agora de alegria. Eu chamo agora de glória. Recebe o alívio que o teu Pai te traz. Porque a partir de agora Ele está tocando bem aí, onde a filha dele está com as mãos. E Ele está liberando uma autoridade. Quando tu começares a falar com algumas pessoas a partir de hoje, alguém vai sentir algo diferente através da tua vida. É uma ação de Deus que começa, porque Deus coloca uma autoridade diferente na tua voz. Recebe agora o que Deus está te dando. Ore por ela. Deus está liberando milagres hoje à noite aqui. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar neste momento. Mas eu sei que Deus está falando com corações aqui que vão conhecer a outra parte dele. Deus vai mostrar que Ele ainda é o Deus da provisão. Deus
Deus vai mostrar. Que Ele ainda é o Deus provedor. Teu coração tem estado nele e ele em ti. Ele tem assistido o teu empenho, o teu esforço, os teus dias, que são dias, mas que Ele tem feito passar com sinais, porque Ele tem mostrado o cuidado dele a cada dia. Mas Ele não parou. Vem por aí da parte dele, porque Ele tem negócios contigo. E Ele decidiu fazer negócios através de ti. E Ele vai fazer negócios através de ti. Ele vai te dar algumas coisas na tua mente, como ideias, como revelação, que serão impactantes ao teu coração. Tu terás sonhos diferentes. Tu verás coisas diferentes, assim, de forma natural e comum. De olhos abertos, sentado, tu vais olhar e perceber que tem algo de Deus acontecendo no ambiente, no lugar. Porque os planos de Deus contigo, homem, são planos de paz. E Ele está cuidando de ti, cuidando da tua casa, e o trabalhar dele ainda é muito específico para com a tua família, para com aqueles por quem você ora. E eu te digo, Ele está alcançando aqui e onde houver um coração ligado a você também, porque Ele livra nesta noite, Ele guarda nesta noite, Ele protege nesta noite. E Ele fala assim contigo, porque há, a partir de hoje, uma unção muito específica sendo depositada sobre ti. Usa isto sem timidez e sem medo, porque a partir de hoje Ele coloca uma palavra na tua boca, diferenciada para este tempo. Quando falares, falarás como mensageiro, mas também falarás como canal de Deus. Porque tu tens sido até aqui, mas eu estou falando de curas que vão acontecer em corações. Ele sabe da tua aptidão, da tua dedicação ao ensino, mas Ele tem planos ainda contigo. E foi Ele quem uniu teu coração a esta casa. Foi Ele quem uniu teu coração a este projeto. E Ele está ativando a tua vida e a tua história a partir de hoje. Quando orares naquele lugar, ou onde quer que entrares, a boa mão de Deus vai confirmar a tua entrada e a tua saída. Recebe, enquanto esta igreja glorifica a Deus, algo de autoridade de Deus que está sendo derramado agora. Deus está aqui. Quantos estão sentindo a sua presença e podem glorificar o nome dEle? Quem pode dar um grito de glória mais alto aqui neste lugar? Coloque as mãos sobre o seu coração, se você pode. E deixe-me orar com você, porque há um derramar de Deus para um tempo específico. Para um tempo específico. Para um tempo específico. Porque quem entende mais de tempo do que eu? E eu sei o que faz doer em ti, mas sei também o que te realiza. E eu te digo, não parei na luta. Eu também estou contigo, te conduzindo para a realização. Eu disse a ti que sou mais forte. E quantas vezes eu tive que te vencer. Porque os ataques e as investidas para que tu trilhastes outro plano já foram fortes demais.
mas eu te cerquei com a minha cerca de proteção. Eu te guardei, eu te guardei, te livrei dos planos do inimigo. Havia uma seta muito forte para que tu deixasses de ser quem é e de existir como existe. Mas eu desfiz os planos dele, porque eu sou vida na tua vida. Estou tocando e derramando a minha graça assim. Recebe o meu abraço, recebe o meu renovo, e pega este óleo que desce, esta unção que arde, queima a minha glória sobre ti. Chamei e tenho chamado. Chamei e eu tenho chamado. Habilitei, preparei, conduzi, segurei, sustentei, guiei, fortaleci. E vi quando em muitos momentos os baques emocionais foram grandes. Mas quantas vezes a minha palavra ardeu em ti. Quantas vezes o meu espírito te segurou com a mão forte. Porque no caminho eu não estive apenas, eu estou. E eu te digo, não terminei contigo. Não vou fechar o livro ainda. Vou te dar força para mais. Te dou força para mais. Derramo graça abundante sobre ti para mais. Eu abri o teu entendimento para mistérios. Quanta fome eu coloquei nesse coração pelo que é meu. E quantas vezes a carga foi tão pesada. Mas hoje eu te digo, não terminei. Vou fazer. Estou hoje sacando aquelas promessas. Estou tirando do meu depósito para realizar em ti desígnios e propósitos do meu coração. Eu te trouxe com teu coração a cada dia até aqui. E não vou te deixar. Eu toco dos pés à cabeça. Toco sobre ti. E eu digo, saúde, força. Saúde, força. Enquanto a igreja dá glória a Deus aqui, Jesus está fazendo. Porque a tua chamada ainda é a chamada dele. Alguém pode dar glória a Deus nesta reunião? Nós vamos orar neste momento, porque senão nós não concluímos. Pastor Valério, venha para aqui. Muito obrigado por seu coração, por seu carinho, por sua amizade, por seu pastoreio, pelo seu exemplo junto à sua casa, pela boa inspiração que vocês são para as nossas vidas. Deixa eu começar a orar aqui. E o pastor Valério, nesse momento, como pastor dessa casa, eu vou só iniciar a oração e ele vai continuar confirmando conforme o Espírito Santo determinar e vai fazer o que tem que fazer. Feche seus olhos. Gente, como a presença de Deus está forte nesse lugar, gente. Tem gente que vai voltar para casa leve. Eu senti que tem gente que veio, sabe, como Isaac, subindo o monte com lenha nas costas. Chegou a hora de Deus tirar a lenha das costas
e dizia assim: anda, corre, voa. As promessas estão de pé, você não vai morrer. Tem vida de Deus ainda aí. Tem vida de Deus ainda aí. Pai celestial, nós estamos na tua santa presença te agradecendo pelo privilégio de termos estado nesta primeira noite deste aniversário desta igreja, te ouvindo, te sentindo, te percebendo. Obrigado pelo teu toque, pelo teu cuidado, pelo teu amparo, pelo teu abraço, pela tua força. E obrigado porque eu achei esta noite aqui corações como o de Mardoqueu, que sabem que o Senhor tem outra parte, que conhecem os meios naturais, mas sabem que o Senhor é o Deus do sobrenatural, e que crê que o Senhor ainda abre o que ninguém pode abrir, que o Senhor chama a existência aquilo e diz: vive e tem vida. É por isso que nós estamos orando neste momento, abençoando os teus filhinhos, as tuas filhinhas, te pedindo que esta nuvem de glória continue sobre este lugar, e que até domingo, meu Deus, cada coração continue envolvido com a tua presença, ligado com a tua presença, e a partir daí se preparando para viver um tempo diferente, porque o Senhor vai mostrar a sua glória ao seu povo de forma específica. As tuas mãos estão estendidas, e eu sei que o Senhor está alcançando gente que está aqui, os familiares deles. Há livramento esta noite, há mudança esta noite, há milagres esta noite, há uma unção de Deus para milagres esta noite. A partir deste dia, as famílias desta casa viverão um novo tempo. Eu profetizo milagres sobre as casas, sobre os lares, no nome de Jesus. Que cada um dos teus filhos vivam a totalidade das tuas bênçãos sobre eles, e que eles sejam sarados em tudo, curados, revestidos, direcionados, abençoados, providos, e que vivam, Pai, milagres durante estes dias. Eu creio que daqui para amanhã, Senhor, haverá uma provisão na vida do teu povo. Eu estou falando aqui porque tem gente que tem promessa e vai viver estas promessas. Tu és o Deus que começou e sabe terminar. As tuas mãos estão estendidas e a tua bênção está liberada sobre este lugar. Se você pode, vá glorificando a Deus enquanto o pastor Valério ministra. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Reconhecemos o teu senhorio, Senhor Jesus. Nos prostramos ante a tua face, ó grande Deus, ó poderoso Deus, único Deus. Damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só a ti pertence. A tua igreja reconhece a tua voz e o bramido da tua voz. O teu povo, Senhor, te quer, o teu povo te ama. O teu povo tem sede de ti. E tu tens uma água para dar que jorra para a vida eterna. Reconhecemos o que o Senhor falou, que o Senhor se revelou, que o Senhor agiu, que o Senhor prometeu, que o Senhor cumpriu, que o Senhor realizou, que o Senhor fez. Reconhecemos, ó Pai, e reconhecendo já te dizemos muito obrigado, porque parte daquilo que o Senhor falou de uma maneira profética, ou que o pastor Jefferson falou, sendo usado pelo teu Espírito, que nós viveríamos dias em que nós não iríamos desejar voltar para casa, mas ficar nesse lugar. Eu já vejo isso como um sinal, Senhor. A vontade que temos é de ficar aqui mais, é de ficar te adorando, é de mergulhar cada vez mais nesse rio do teu Espírito, é de deixar que a tua glória seja impregnada na nossa vida e não sair mais, é de nos deixar perder na tua presença, se assim puder dizer, mas é desejar
o mais precioso, fazer como Maria. Enquanto Marta estava ocupada, Maria escolheu a boa parte. Nós escolhemos a boa parte, Senhor. Nós escolhemos a boa parte, Senhor.